Fala pessoal, beleza? Eu sou o Ângelo e esse é mais um vídeo da série Geometria Diferencial Café com Leite. Hoje a gente vai falar sobre a desigualdade isoperimétrica. Que raios é isso? Bom, antes de falar disso propriamente, eu vou contar uma história. Segundo a mitologia romana, existia uma princesa chamada Dido que numa zona de conflito lá foi dado para ela o seguinte: olha, você tem esse mapa e esse pedaço de couro. A região que você conseguir cobrir com esse pedaço de couro é sua. Tinha essa situação lá, porque vocês podem ir atrás depois, mas ela tinha um mapa e ela tinha que cobrir a maior área possível com um pedaço de couro. Muito astuta, ela foi lá e desfiou esse pedaço de couro e formou um fio, tá? Um fio de couro. E fazendo um círculo, ela conseguiu traçar a maior área possível no mapa e tendo o maior território para ela. Ou seja, ela ela solucionou de maneira intuitiva o problema isoperimétrico. O que é isso? Bom, se a gente tem uma curva fechada qualquer, qual é a configuração que a gente pode fazer essa curva? Tipo, assim, assim. Qual é a configuração que a gente pode fazer com essa curva que dê a maior área possível? A resposta, conforme a princesa Dido e conforme outros matemáticos que vieram pela frente, é o círculo. Bom, para provar isso é um pouco complicado, tanto que isso é um problema muito antigo, né, lá dos gregos, enfim, que só foi solucionado em 1870 por um matemático alemão. E quando ele estava estudando um negócio chamado cálculo das variedades, ok? Das variações, desculpa. Enfim, a prova dele é muito complicada, enfim, mas hoje eu vou mostrar uma prova de um outro matemático chamado Schmidt, que eu achei brilhante, tá no material Geometria Diferencial de Curvas de Superfície do Manfredo, que é o livro que eu estou usando como referência. Mas eu não vou explicar a fundo, eu vou dar uma ideia só porque não é o intuito dessa série. Enfim, é o seguinte, o que ele pensou? Sejam duas retas, então tem essa reta aqui e essa reta aqui. Faz de conta que isso daqui no meio não existe, só existe essa reta e essa reta. E essa prova, desculpa, foi em 1939, dada pelo Schmidt. Tá. Então tem essas duas retas. E no meio delas a gente coloca uma superfície qualquer. Então a gente tem essa curva, essa curva qualquer que a gente está interessado, tá? Tem uma curva qualquer. E a gente vai aproximando essas duas retas que tinha até tocar nessa curva, tá? Então tocou nesse ponto aqui não parece que é um ponto só, mas finge que é um ponto aqui. E nesse ponto aqui, tá? Daí a gente não tem mais essa daqui porque elas se movimentaram fechando aqui. Tá? Então essas duas se transformaram nessas daqui. Agora a gente vai desenhar um círculo aqui no meio que vai tangenciar, ou seja, só vai tocar num pontinho, que nem acontecia aqui, nessas duas retas aqui. Bom, utilizando técnicas de cálculo que não vão ser explicadas aqui, a gente pode calcular a área dessa curva aqui, delimitada por essa curva, e a área desse círculo é bem trivial, se aprende em qualquer escola. Bom, para calcular a área formada por essa curva aqui, a gente vai ter que usar aquela relação. Lembra que a gente tinha um número chamado parâmetro, que a gente transformava num ponto do espaço, que é a curva? A gente usa essa transformação aí para calcular essa área. Bom, qual que é o próximo passo? A gente vai somar essas duas áreas e por um negócio chamado desigualdade das médias, que é a média geométrica menor ou igual à aritmética, isso daí você também aprende em qualquer escola, a gente usa esse fato para encontrar essa desigualdade aqui, chamada desigualdade isoperimétrica, e decorre bem trivialmente que a igualdade só acontece quando é um círculo. Então, a maior área que pode ser formada por uma curva fechada é a de um círculo, com o mesmo comprimento. Bom, vou falar mais um pouquinho sobre isso daqui, aqui embaixo. Bom, imagina que você tem uma figura qualquer, por exemplo, aqui eu desenhei um triângulo, tá? E você vai dilatar esse triângulo. Então, se esse lado aqui de baixo era L, a gente multiplica os lados por lambda. Então, lambda é um número qualquer. Então, esse lado aqui vai ser lambda vezes L. A gente está aumentando esse lado, tá? Lambda é maior do que zero. É um número positivo, tá? A
a área desse triângulo, por um negócio que a gente chama de homotetia, não precisa saber, só estou te contando, vai multiplicar por lambda ao quadrado, vezes a área, e aqui é a área normal. Então, se a área era a área vai ser lambda quadrado vezes A, tá? Isso por dilatação. Percebe que se a gente dividir lambda do lado pela área, a gente não vai dar certo, né? Mas se a gente dividir ao quadrado, não vai ser igual. Mas se a gente dividir pelo quadrado disso daqui, a gente percebe que L ao quadrado dividido pela área não muda por dilatação. E é justamente isso que está acontecendo. Se a gente passar isso aqui para lá, fica L ao quadrado maior ou igual a 4π vezes A. Passo A para lá, L ao quadrado sobre A gente tem esse quociente aqui que não varia por dilatação. É mais ou menos essa ideia que está sendo trabalhada. Esse vai ser, eu acho que o vídeo mais avançado nessa série. Avançado bem entre aspas, tá? Dessa série porque é mais uma curiosidade, eu queria mais falar da historinha e tal, que foi descoberto intuitivamente. Até você poderia resolver isso intuitivamente, mas é um negócio que não dá para deixar de lado, falando de geometria diferencial de curvas de superfícies. Bom, é bem interessante, eu achei genial essa prova, mas era isso que eu tinha para falar para hoje. Valeu!